Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Gil Auron, aqui é o canal Treino Certo e hoje eu vou falar da importância de você fazer exercício de musculação para prevenir joanete. Joanete, aquele, né? Ossinho que aparece miraculosamente nos pés e começa a incomodar, geralmente próximo do dedão ou no dedão. Pode também ter o aparecimento do esporão de calcânio. Tanto o esporão de calcânio quanto o joanete, né, na realidade, eles são osteófitos. Ele é um acúmulo de cálcio, né, que se dá em determinado ponto, que, digamos assim, sofre mais pressão, né, então ele não flui direito. E aí, quando ele passa lá, ele começa a se acumular em pequena quantidade, e essa quantidade vai aumentando com o passar dos anos e começa a um determinado momento esse ossinho a pinçar algum nervo ou algum tendão e começa a incomodar e causa dor. O que acontece? Quando você faz panturrilha, ou sentado ou em pé, você aumenta, né, o tricepsural, né, que é a panturrilha. Tricepsural, são 3 músculos, né, os gastrocnêmios e o solear. O que acontece? Quando você treina, e você treina de uma maneira mais vigorosa, mais intensa, essa maneira mais vigorosa faz com que a panturrilha chegue próximo de uma necessidade de mais estabilidade, né, para poder fazer o movimento. Essa estabilidade, você nota ela existindo quando você faz um exercício mais vigoroso, mais pesado, você nota o femoral tendo que fazer força para dar estabilidade e você nota aquecer a planta do pé. Então, quando aquece a planta do pé, quer dizer que a musculatura que está protegendo os ossos do pé, ela está trabalhando de maneira vigorosa. E é isso que a gente quer. Essa musculatura trabalhando de maneira vigorosa, ela aumenta a pressão, né, nos ossos, fazendo com que o fluxo de cálcio comece a retomar o seu caminho natural, o seu caminho ideal. Então nós vemos na prática, depois de um ano, né, de treino, veja que não é nada simples, né? Não é um comprimido, eu tomo o comprimido e daqui a 10 minutos eu sinto o retorno desse comprimido. Não é. Você está fazendo uma mudança nos seus ossos, né? Você está fazendo uma mudança no seu organismo. Essa mudança você nota depois de um ano. Você nota na primeira semana ou no primeiro dia que a dor diminui. Na primeira semana que a dor diminui muito ou a dor some. Vai até apenas uma dor muscular, que é uma dor passageira por algumas horas. E é uma dor bem diferente da dor do pinçamento do osso no tendão. O pessoal que já sentiu essa dor e já sentiu essas duas dores sabe muito bem do que eu estou falando. É muito mais agradável você sentir uma dor muscular, que daqui a pouco passa, do que você sentir constantemente, né, ou incessantemente a dor do pinçamento do esporão do calcânio ou a dor do joanete, certo? Há uma grande diferença. Então o que acontece? O músculo ele fica mais forte, ele causa uma pressão músculo-esquelética ou efeito piezoelétrico, e essa pressão músculo-esquelética faz com que o fluxo de cálcio retorne, né, retome, digamos assim, o seu fluxo na sua quantidade natural. Né, porque nós temos um fluxo de cálcio correndo pelo organismo. Ele não está estacionado, ele corre, ele muda, entendeu? O bico de papagaio da coluna, por exemplo, da coluna vertebral, é um osteófito. Acumulou mais cálcio naquela região e começou a formar o que tem a aparência de bico, né? Por isso que fala bico de papagaio. O joanete é isso, é um osteófito. Né? Você fica muito tempo sentado, você faz pouca atividade física, você tem uma panturrilha que não é lá muito forte, que você não faz muita força com ela. E o que acontece? Por essa falta de pressão músculo-esquelética, começa-se a ter problema, né, com esse acúmulo de cálcio. Então, fazer panturrilha, fazer exercícios de perna
Isso ajuda muito a diminuir o tamanho do joanete. No passar dos anos, o tamanho do joanete diminui, ele chega realmente a diminuir. No caso do esporão do calcânio, também diminui e some, entendeu? As dores devem sumir no primeiro dia ou na primeira semana. Óbvio, o treino tem que ser correto, coerente e constante. Não é chegar e fazer o quanto consegue, no máximo que não, porque a panturrilha trava, entra em estafa muscular, tá entendendo? Não funciona. Você fica travado, você não se mexe e atrapalha o tratamento. O ideal é você forçar de maneira que você consiga continuar treinando, pelo menos ininterruptamente, por aquela semana, pela primeira semana. Depois muda, porque o músculo precisa de um descanso, beleza? Procura um profissional capacitado, procura um profissional que saiba o que está fazendo, entendeu? Porque é muito fácil você falar, olha, eu tenho um problema no joanete, eu soube que musculação melhora. Ah, sim, melhora. Aí, ó, vamos fazer esteira. Querido, eu tenho um problema de joanete. Você está começando o tratamento do meu joanete fazendo esteira? Desculpa, você está errado. Você está voando, você está boiando na maionese. Tá entendendo? Não é por aí. Você vai fazer o quê? É panturrilha sentado. É por aí que começa. Se eu tenho um problema no ombro, eu não vou fazer lombar. Eu vou fazer ombro. Ou eu vou fazer alguma coisa que utilize o ombro indiretamente ou diretamente. Depende do que você tem no ombro. Se é síndrome do ombro congelado, se é bursite, se é uma tendinite, se é apenas um desconforto, se você teve uma fratura e está voltando ao normal, se você fez um pós-fisioterapia, depende do que tu vai fazer, entendeu? Depende do que você teve. A mesma coisa no joanete, você tem um problema de joanete, ou você tem um problema de esporão no calcânio, você não vai fazer esteira. Você não vai começar pela esteira, você não vai começar por braço, você vai começar pelos membros inferiores, ok? Então procure um profissional gabaritado, procure alguém que sabe o que está fazendo, certo? Ter um certificado de um diploma na mão não é o suficiente, porque o mesmo cara que pegou o certificado que eu tenho ou o diploma que eu tenho, pode ser que ele tenha ficado dormindo do meu lado enquanto eu copiava, entendeu? Tem muita diferença, então procure alguém capacitado, alguém experiente, ok? Forte abraço e bons treinos. Se gostou, pô, meu amigo, se inscreve aqui no primeiro treino, ou no Treino Certo com Gil Aron. Se inscreve no meu Instagram, Professor Gil Aron. Forte abraço.